estamos nessa sequência, você que nos assiste ou nos ouve mais tarde pelo áudio pela primeira vez, nós estamos nessa sequência, tendo pregações, estudos sobre o dia, tarde e noite mais importantes da história da humanidade, do ministério do Senhor Jesus como ser humano, que é aquela última noite e tarde da Páscoa, onde o amado Espírito Santo reservou os ensinamentos mais importantes para deixar registrados como pontos fixos nos discípulos. Durante 3 anos eles aprenderam muito no dia a dia, mas essa manhã, tarde e noite da Páscoa foi totalmente diferente. Foi com ensinamentos e gestos, tudo dirigido a eles. Já vimos 22 estudos, hoje é o 23, sem repetição nenhuma, obviamente. Hoje nós queremos ver o lado humano do Senhor Jesus, porque o amado Espírito Santo sabia que a arma Satanás ia usar para arrebentar a vida de santidade dos filhos de Deus e a fé dos filhos de Deus. Um dos argumentos que esse maldito lá de baixo usa até hoje é: mas para esse Jesus Cristo fazer tudo o que ele fez era fácil, ele era Deus, mas você não é. Acontece que o Senhor Jesus na terra não era Deus. Nasceu de uma mulher, semente humana, sujeito às mesmas paixões, ficava enfermo, com certeza tossia, porque ele pegou todas as enfermidades da terra no seu corpo. Chegou uma hora até com febre estava, com certeza. Ele tinha sentimentos de um ser humano. Como diz no livro de João, quem falar que Jesus Cristo não veio como ser humano é maligno, é usado por Satanás. E o amado Espírito Santo registrou com muita força o lado humano do Senhor Jesus para os discípulos, porque na sequência não é mais com ele, agora é com eles, e na consequência é conosco hoje. E o Espírito, o amado Espírito Santo, queria afirmar categoricamente para os discípulos: como ser humano arrebentado em condições precárias, lamentáveis, ele venceu o mundo, ele andou em santidade, ele triunfou, e ele está recebendo tudo que Deus tem para a vida dele. E vocês vão poder, em corpo humano, fazer o mesmo. Em corpo humano vão se libertar do pecado, em corpo humano vão lutar, e em corpo humano vão receber tudo que Deus tem para as suas vidas. Queridos, o número 6 na Páscoa já da semana, e em todo o evento da Páscoa, esteve muito presente. O número 6 é o número do homem na Bíblia. E o Senhor, o Espírito Santo, já vamos ver o próprio número 6 presente ali. O Espírito Santo quis confirmar para os discípulos algo que ficou muito enfático neles. Tanto é que mais para frente eles começaram a fazer registros, escrever cartas, e eles destacando a humanidade do Senhor Jesus, que era o líder deles. O Espírito Santo em nenhum momento apresentou o Senhor Jesus como Deus para eles. Hoje ele é o nosso Deus, mas quando ele estava ali era o líder deles, era o discipulador, era o mestre. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, afirma categoricamente que esse que veio, cruzou a terra, destruiu o poder de Satanás, herdou as promessas, andou em santidade, quebrou as algemas dos demônios. Literalmente, leia isso. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Homem. Filha, pode tirar o retorno, não preciso. Jesus Cristo, homem. Eles destacam, Paulo não esteve, o apóstolo Paulo não esteve entre eles na época. Mas quando ele se converteu e os discípulos foram cuidar dele, eles passaram para ele com tanta força esse lado do ser humano, Jesus Cristo. Jesus Cristo, o homem que poderia ser falível, poderia desistir, que viam ele chorar. Eles viam ele dizendo: Pai, pela primeira vez eu agora como ser humano não quero fazer tua vontade, eu não quero ir para a cruz, seja feita a tua vontade e não a minha, porque já não se cruzam.
Eles viram tudo isso, viram o suor de sangue de um homem. E Paulo registrou, recebeu com muita força isso, porque Paulo não esteve com eles. Para ele, o primeiro encontro com Jesus Cristo é Deus. E eles falam para ele, não é só Deus. Lembra Paulo que tudo que ele fez no nosso meio, ele estava como ser humano nascido de Maria. Quantos vão aplaudir o seu rei por isso? Existe uma coisa maldita, subliminar, de olho em você, para sempre nas horas mais difíceis, introduzir esse veneno. É uma arma que Satanás sempre usa na última hora, sorrateiro, subliminar. Mas ele era Deus, né, também. Ele sabe que você é ser humano. E aí nisso a gente sucumbe, vai ladeira abaixo, para de crer, para de esperar. É mesmo, ele, quem sou eu perto dele, queridos? Em Hebreus capítulo 4, versículo 15, o apóstolo Paulo, tenho para mim que o livro de Hebreus é do apóstolo Paulo, tudo tem a linguagem dele, registra com muita força o que ele herdou dos discípulos, porque ele é o primeiro discípulo deles, depois se tornou um apóstolo. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Olha o que ele diz aqui, eles viram, eles assistiam um Senhor que podia cair a todo momento. Queridos, o Espírito Santo repassou tão bem para os discípulos isso. Eu acho tão lindo, o Senhor Jesus na sua fraqueza nunca se escondeu dos discípulos. E o amado Espírito Santo deixar latente, olha a fraqueza. Ele pode cair a qualquer momento, ele pode desistir das promessas a qualquer momento. Ele pode no mínimo retroceder, ele pode no mínimo mudar um pouco a tônica das suas palavras, a magnitude. Tem crente que começa pedindo 20 andares, mas imperceptivelmente agora pede 2. E eles puderam ver o Senhor Jesus sujeito a tudo isso, mas ele não desceu o padrão. Diga comigo, ele nunca desceu o padrão. Nunca desceu o padrão. Ainda é muito pior quando a jornada vai te enfraquecendo cada vez mais, que é o caso do Senhor Jesus. Queridos, quando ele começou o ministério dele, aos 30 anos de idade, ele estava saudável. Filho de José, trabalhava de carpinteiro. Mas agora, 3 anos depois que ele está terminando a jornada, ele está com todas as doenças dentro dele. Ele é um homem que não sabe mais o que é dormir, o que é comer direito, só jejuns. Servindo. Tinha tudo, eles viam um Senhor que sua sangue, porque tinha tudo para cair. Hebreus capítulo 5, versículos 1 e 2, a palavra enfatiza. O Espírito Santo queria que eles entendessem isso. A luta que o Senhor travou é humano, em corpo humano, é ser humano. Deus tinha dito sobre ele, em Lucas 2 fala sobre ele, que ele ia crescendo em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens, um menino. Leia isso. Hebreus capítulo 5, versículos 1 e 2. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Queridos, olhem o que está dizendo aqui. Está dizendo que todas as vezes que o Senhor Jesus consolou os discípulos, deu promessas para eles de consolo. Olha, não se preocupe, tudo vai ter solução. O Pai vai resolver. Ele estava em corpo humano entendendo cada dor deles, porque ele estava tendo a mesma. Oh Senhor, o Senhor não tem noção do que eu estou sentindo perante essa traição. O Senhor vai te responder, como eu não tenho noção? Vai para o último, mais importante dia da minha existência humana. Veja lá como o Espírito Santo que mora em você te replica o quadro. Eu, ser humano, vivi todos esses momentos. O Senhor viveu a traição, o Senhor viveu a dor, o Senhor viveu o isolamento, o Senhor viveu o abandono, o Senhor viveu tudo que você pode estar vivendo hoje.
O Senhor viveu a privação, o Senhor viveu a coisa de pedir favores, o Senhor viveu tudo. Não há nada que Ele prometeu aos discípulos que Ele não tenha sentido na pele. Aqui está afirmando categoricamente que todas as promessas de consolo para a nossa vida vieram oriundas de alguém que sentiu a mesma coisa que nós sentimos agora. Quando Deus fala, eu choro por ti, eu muitas vezes, quando tinha ataques contra mim, que a coisa não era normal, porque ataque de demônios é mais do que normal, padrão genérico. Agora, ataque quando alguém que você estende a mão, esse alguém quer matar você enquanto não estiver na tumba fria, enquanto não estiver desviado, enquanto não fechar a igreja, essa pessoa não tem mais vida, isso arrebenta a gente. Aí você arrebenta a gente, eu não vou me incluir nessa, porque se eu for me incluir nessa, eu tô frito, tô azarado. Eu deixo para lá, viu? Para mim, quer prejudicar a igreja? Eu nem sei quem é. Aí você vai orar, Deus fala, eu choro por ti. Aí você pensa que Deus está com chavões meio emotivos, meio sensitivos. Ele quer que eu... Não, queridos, não. Ele sentiu na pele, ele esteve em carne humana. Ele foi um ser humano, nasceu como ser humano. Ele foi descobrindo sua existência pelos jejuns de oração, pelas experiências com Deus. E quando ele fala, eu choro por ti, você que passou por uma traição, você que está passando por uma dificuldade. E quando ele diz, eu choro por ti, ele não está brincando. Ele derrama lágrimas. Porque ele sente a tua dor, ele é mais intenso que você. Por que ele sentiu mais do que eu a dor que hoje eu sinto? Porque ele era mais sério do que eu e você, era mais puro. Então quando ele é traído, ele sente muito mais a dor. Ele era mais generoso do que eu e você. Então quando vem a ingratidão, ele sofre mais do que eu e você. Em tudo, ele era melhor do que nós. Então o golpe contrário, o sorrateiro contra ele, a dor é maior. Então ele fala, eu choro por ti. E aí teve oração que eu falei, mas Deus, não é para tanto, eu estou legal da cabeça. Mas eu sei porque ele diz, eu choro por ti. Porque ele lembra dele, a memória de Deus, do Senhor Jesus glorificado, não é como a nossa. Para ele, 20 milhões de anos atrás, são como se fossem agora mesmo, agora. O que ele viveu na cruz foi agora, ele está vendo nesse instante. O número 6 esteve muito presente. Isso marcou os discípulos, por que não 8, por que não 3, por que não 20? Em João capítulo 12, versículo 1, quando vamos tratar do dia mais importante da existência humana do Senhor Jesus na terra, no dia, tarde, noite da Páscoa, o Espírito Santo registra um fator para os discípulos e imprime dentro deles. É como pegasse a mão, olha o gesto, e colocasse no peitoral deles algo para dentro. É como se colocasse um fundamento naquela hora. Leia isso. João capítulo 12, versículo 1. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Olha, 6 dias, por que não 5, por que não 8, por que não falar números? Não, há um registro, o Espírito Santo não faz nada por acaso. Então ele já fala para os discípulos, número 6 é homem. E por ele ser homem, vai ser 6. E nesta hora vem alguém, uma mulher. Porque, queridos, minha Bíblia diz que Deus deu a terra para os filhos dos homens. Deu legalidade para a gente ligar e desligar nela. Com a nossa fé em Deus como corpo humano, a gente acha isso só fraqueza, mas não é. Estar em corpo humano é um grande privilégio. Porque Deus diz a alguém em corpo humano como Ezequiel, quando eu falo, eu libero um estrondo no mundo espiritual. Ele replica na terra, os ossos secos voltam a reviver. Aleluia. E aí alguém na terra tem que puxar o Senhor Jesus de volta. Alguém na terra tem que fazer isso legalmente, porque Deus não fura princípios. Deus tem padrões irremovíveis para agir. E Ele já falou, na terra quem liga e desliga são os homens. Comigo ou contra mim. E aí você tem alguém precisa puxar esse Jesus Cristo homem, precisa falar quando o Senhor morrer na cruz, olha, precisa legalmente pisar os pés de volta aqui na terra. E aí Deus prepara para ele uma mulher considerada prostituta, tal, que foi liberta,
com quem os fariseus fizeram miséria nas escondidas, porque a Bíblia diz que eles sabiam muito bem quem ela era. E por que eles sabiam? Nós já sabemos por quê. Só que ela foi liberta. E ela vem ungir ele naquela hora. E quando ela unge ele, ele fala: não replique nada aqui desumano, hein? Porque ela está me ungindo para eu voltar para cá. Tenho discípulos, nenhum deles entendeu isso. Eu tenho os fariseus que se dizem os sábios entendidos, nunca o fariam. Porém, a mulher que ninguém daria nada, ela já fez. Só que me marca 6 dias, porque não 8, porque não 20, 6. Porque o Espírito Santo queria começar a trabalhar o número 6 com os discípulos. O lado homem do Senhor Jesus está presente. Queridos, às 6 da tarde, Pedro na Páscoa, estamos dentro da Páscoa agora. Às 6 da tarde, Pedro é avisado que ele vai negar o Senhor Jesus 3 vezes. Número 6. 6 da tarde, Pedro, 3 vezes você vai me negar. 6 horas depois, todo mundo diga, 6 horas depois. 6 horas depois. Bate meia-noite, vem Judas trair o Senhor Jesus deles. Exatamente à meia-noite, 6 horas depois. Agora o Senhor deles é levado. Diga comigo, 6 horas depois. 6 horas depois. Estamos tratando do número 6. Pedro nega o Senhor Jesus 3 vezes. Olha que cronologia de Deus. 6 horas depois, diga comigo, 6 horas depois. 6 horas depois. O Senhor deles está pendurado na cruz. Olha que loucura. E tem outras sequências de número 6 para quem gosta de estudar a revelação. Tem outras ainda nesse episódio. É 6. O Senhor bateu o número 6. Em João 19:14, marcou os discípulos. Marcou João o número 6. E ele fala: faço questão de dizer, foi a hora sexta, foi a hora ao meio-dia, porque a primeira hora para eles é 6 da manhã. Foi ao meio-dia, na hora 6, que Pilatos entregou Jesus Cristo para ser crucificado. E ainda antes de passar do sexta ao sétima, antes de passar do meio-dia para 1, ele já está pendurado na cruz. Olha que loucura. João capítulo 19, versículo 14. E era a Parasceve Pascal, cerca da hora sexta, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Por que não hora sétima? Por que não hora terceira, quarta? Porque há uma cronologia de trabalhar de Deus. O Espírito Santo nessa hora não estava falando com a humanidade. Deus não dá satisfação dos seus atos para ninguém. Deus não se justifica para nenhum filho de Satanás. Nenhum filho de Satanás, por mais que faça suas magias do inferno, vai poder negar a glória que Deus já tem. Quer saber a verdade? Até como pastor que vende alma para os demônios para ganhar rebanho, ele deve lembrar que nesse exato momento, Deus está no céu, com todos os salvos dele já em volta dele agora mesmo. E o próximo que vai entrar nas moradas celestiais somos eu e você. Aleluia. Aplaude a Deus por isso, aplaude. Deus já está com seus filhos, esperando a chegada dos novos. Porém, o Espírito Santo estava falando com os discípulos. Olhem o lado homem, tudo tem que se cumprir com ele como homem. E o número 6 tem que estar presente. Eles viram nas conversas dele, na Páscoa, não estamos saindo do tema. Na Páscoa, eles viam o lado humano dele fluir demais. Ele não estava com insinuação, não estava com encenações. Ele estava vivendo o que ele é. Intenso, puro, santo. Ama de verdade, fala a verdade, fala de fato. E aí em Lucas 22:15, na hora do que acabamos de fazer aqui, a ceia da Páscoa. Nessa hora, olha o que ele diz para eles, são conversas humanas. Queridos, toda vez que vocês forem orar, tentem lembrar, dentro da Trindade tem um ser, que foi exatamente como você, ser humano. Ele entende você a íntegra. Ele entende cada oração que você faz. Ele entende porque você está com medo. Ele não julga você porque você está afugentada, porque você está desesperado. Tem muito crente que é roubado na comunhão com Deus, não flui, porque camufla sentimentos. Deus que é Deus soberano,
Aí quer fazer de conta que é forte, acha que Deus vai pôr nas redes sociais e pedir like, tirando o sarro da cara dele e dela. Queridos, Deus sabe o que nos afugenta. Deus sabe, há um ser da Trindade, Jesus Cristo o Filho. Esse é o que diz, eu entendo a tua dor, pode abrir, pode falar tudo. Ah, mas eu vou repetir pela 4ª vez, o Senhor diz, você deveria falar mais 15. Aplaude Ele por isso. Aleluia. Porque Ele entende você, Ele entende teu medo, Ele entende teu desespero, Ele entende tua saudade. Quando eu tenho um filho meu que Deus permite que seu familiar entre no céu, eu já digo, chore muito. Chorar não é pecado, chorar não é incredulidade, chorar não é ingratidão contra Deus, chorar é saudade. Chore muito, mas não o faça em público, vai no banheiro, tudo bem, lava o rosto e volta. Uma hora a cura acontece, uma hora Deus já te cobriu de graça, mas Deus sabe disso. Aqui, leia isso, aqui, o Senhor, Lucas 22:15, olha o que eles viam Ele dizendo. Lucas capítulo 22, versículo 15. E disse-lhes, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa. Isso é palavra de um Deus? Não, é de um ser humano. Eles estão assistindo. Tenta lembrar que eles ficaram 3 anos ao lado do ser mais profundo da existência humana. Para nós é tão simples uma palavra dessa, mas para os discípulos não era não. Para nós tem muita coisa que já é óbvia, porque estamos há 2020 anos depois que ele morreu, com Bíblia na mão, com pastores. Tenta lembrar dos discípulos, para eles é tudo novidade, eles não estão entendendo. De repente estão dizendo que o Senhor é profeta, mas eu sou o que mais? Mestre, eu sou o que mais? É filho de Deus, acertou. Eles estão ainda na pegada de saber quem Ele é. Ele morre e ressuscita, 2 indo a Emaús, eles dizem, nós considerávamos Ele um grande profeta, e agora tudo acabou. Quer dizer, eles ainda nem entenderam quem Ele é. Se Deus, seu Espírito Santo não faz toda essa manobra, nunca seria impresso neles quem é Jesus Cristo. Nós temos que entender isso, queridos. Olha aqui o teu Senhor dizendo, desejei muito. Ah, pastor, por que na ceia tanta gente vê o Senhor Jesus, tem visão, chora muito? Eu perguntei a Deus isso, porque era novo convertido, vindo do Islã, nunca fui praticante, nunca caí nessa, mas vim daquele berço. Eu vi meu pai morto no caixão, 17 anos e meio de idade, e todo mundo chorava à minha volta. Eu não chorei, porque eu pensei, a família precisa ver um homem agora, eu não vou chorar, porque sou homem. Mas de repente eu me converto e calha em seguida aquela ceia. Eu não sabia por que eu chorava. Outra ceia chorava. Aí eu comecei a perguntar a Deus, por que na ceia eu choro tanto? O que acontece? Porque eu ficava com muita vergonha na igreja. Muita, me encolhia assim. Mas a lágrima não tinha como segurar. E aí ele começou a me remeter para essa conversa, para esse versículo. Desejei muito, e ele começou, por mais que eu não conhecia ele bem, abrindo a Bíblia, vendo esses versículos, comecei a entender, porque ele está na ceia. Se cumpre, entenda uma coisa, Deus é puro, o Senhor Jesus é puro. Então agora ele saiu do mundo como ser humano, com sentimento humano, com muita vontade de tomar a ceia com os seus. Aí de repente você faz uma ceia séria, não é ceia para ganhar membro de igreja. Você faz ceia como você fez aqui, um negócio para glorificar Ele e para confirmar Ele em você. Ele vem tenro. O Senhor Jesus vem, Ele chora. Ele começa a andar no meio da igreja, começa a tocar todo mundo. Porque para ele, quando ele falou, desejei muito ter isso convosco, faz 1 segundo atrás. Para você faz 2000 anos, para ele, acabou de acontecer, você já está aqui. Aplaude ele, ele está aqui, eu estou sentindo a presença dele. Ele é puro. Outra frase, na ceia, não saímos do tema, João 15, 13 a 15, ele falou palavras que não são de um Deus. Eles viram o lado humano dele muito aflorado naquela ceia, naquela tarde, naquela noite. João capítulo 15, de 13 a 15. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos. Olha o que ele disse para eles.
Ele está falando, vocês são meus amigos, eu tenho amigos. Eu não, olha, eu vou morrer na cruz, mas eu sei que eu tenho 11 amigos. Continua. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Dá para dar glória a Deus Que lindo, aqui? Jesus. Glória a Deus. Lado lindo dele. Eles estão com um homem na frente deles. O Senhor, o Espírito Santo não tirou ele da terra sem registrar isso neles. Olha o lado humano. Ele fez tudo o que ele fez como ser humano, com toda a limitação humana, com carências humanas, carência de afeto, carência de abraço. Impressionante, na hora da meia-noite, em Mateus 26, 48 a 50, quando o traidor Judas vem e traz a escolta para levá-lo. Olha o que o Senhor diz, registrou neles isso. Eles ouviram a frase. Mateus, marcou Mateus, o Senhor tem falado isso. Mateus capítulo 26, de 48 a 50. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: O que disse para ele? Amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E ainda, em outra diz: com beijo você trai o filho do homem? Com beijo você trai teu amigo? Ele chama ele de amigo, queridos, marcou os discípulos. Vocês estão lidando com um Senhor 1 milhão de vezes mais intenso emocionalmente do que vocês. Já me perguntaram, pastor, mas de verdade, fato, factível, o Senhor Jesus chora? Eu falo, muito! Por isso tem hora que você ora e não consegue orar de tanto que chora. Eu sei de uma, que o marido deixou ela com a filha sem nenhum sustento. Ela já não conhecia nada, não estava mais nada alocada no mercado. Não sabe mais como viver, não tinha um familiar para pedir ajuda. E a filhinha pequena dela, e ela foi para orar, porque ela estava desesperada. Vai ser despejada, vai debaixo de ponte, não tem o que comer, não tem como comprar um pãozinho de padaria para dar para a filha. Dilacera uma mãe. E ela está convertida. O marido, usado pelo cão, desapareceu para cuidar dos demônios dele. E aí ela levantou para orar e ela não conseguia orar, ela só chorava, chorava. Mas ela queria orar e só chorava, só chorava, só chorava. Não conseguia orar. E ela não percebeu que a filhinha tinha acordado, saído da cama, tinha descido na escada e vendo a cena. E ela queria orar para dizer: Deus me ajuda. Olha, ela tinha um repertório de desespero. Só chorava. Por que só chorava? Eu sei por quê. Porque o Senhor Jesus estava ali chorando do lado dela. Aplaude ele aqui, igreja. Ele estava chorando. Aí a criança, a menina, a princesinha, ela não aguentou a cena, começou a chorar e orou a voz alta. A mãe nem olhou para ela, mas já vendo que ela está ali. Senhor Jesus, nós não temos o que comer, olha como a mamãe está chorando, está desesperada. É uma criança chorando. Queridos, que cena mais linda, real. Alguém tem moeda no bolso aí? Dá para achar moeda? Faz rápido uma colheita para mim. Nem que você tira a dízima oferta só em moedas, se vira. Traz aí para mim. Me dá ali também, que estou vendo que dessa fonte tem mais. Pronto. Aí, enquanto a menina foi chorando, orando e daquele jeito e chorando, e a mãe chorando no sofá e não olhava para a filha, por desespero, por tristeza, por dor. Olha o gesto, vem cá Zé, vem cá. Segura para mim o microfone. Segura rente ao chão. Põe no chão assim. Enquanto a menina está orando, atravessava o teto. Glória a Deus.
A moeda mais alta brasileira começou a cair. Aleluia. Cair. Lotou aquele chão. Naquela hora a mãe levantou, vendo aquilo, ela nunca mais passou por aquele desespero na vida dela. Glória Porque a Deus não deu esmola para ela, Deus deu o sinal imediato. Depois dali a vida dela decolou, veio o trabalho, tudo mudou. Queridos, vocês têm que entender com quem estão lidando. Quando vocês vão orar e tem certos sentimentos, certos sonhos, vem certas respostas, Deus não está blefando, Deus não está brincando com vocês, Deus não está tirando sarro. Eu já muitas vezes com raiva de Deus, porque cada um é atacado na cadeira que está sentado. O desgraçado lá de baixo, por mais que é preso os demônios dele, atacam no multinível. E aí tem hora que eu estou com raiva de Deus. E aí eu entro para orar e não consigo falar, eu começo a chorar. E eu sei que porque eu choro, porque o Espírito Santo geme por nós com gemidos inexprimíveis. Aí eu falo assim, eu não quero chorar, o Senhor me faz chorar para não ouvir certas coisas que eu tenho a dizer. Aí eu choro mais ainda. E eu fico com raiva, porque eu não quero chorar. O Senhor vai ter que ver as verdades. Aí eu choro mais ainda. Aí chega uma hora eu falo, passou. Tô legal. Aplaude a Deus, aplaude. Passou. Agora estou bem. Olha que lindo. Então, em Mateus 26, quando eles vêm prender o Senhor, leia o versículo 51 e 53. Porque aqui nós vamos fazer um aplauso já. Mas aplauso de gente salva, que não que está brincando de evangelho de igreja, não de coach evangélico. Nós vamos ser salvos de verdade na hora de aplaudir alguém aqui. Leia o versículo 51, porque puseram a mão no Senhor Jesus. Um soldado chamado Malco já colocou a mão no Senhor Jesus. Pedro entrou em fúria. Leia o versículo 51. Versículo 51. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Pela vida de Pedro, que estava pronto a dar a vida pelo Senhor dele. Eu quero ver quantos coach ano 2022, os servos dos demônios, falando para os crentes parar de orar, jejuar e buscar aos pés do Espírito Santo para ser leão e fera mundano aí. Quero ver quantos desses pegariam o facão, cortariam a orelha, matariam um soldado porque estão pegando o Senhor deles. Pela vida de Pedro, você vai ficar de pé e vai aplaudir direito aqui. Vai aplaudir de verdade. De verdade. Dá a vida pelo Senhor dele. A vida dele ia acabar naquele segundo ali. Está pronto para acabar a vida dele ali pelo Senhor dele. Aplaude mais. Podemos sentar, queridos. Pedro está assistindo a cena. Pedro está vivendo o dia inteiro o lado humano intenso do Senhor dele. Pedro está vendo o Senhor dele suando sangue de medo de ir para a cruz. Está vendo tudo isso. Pedro está vendo o lado humano do Senhor dizendo, minha alma está carregada de tristeza. Pedro está vendo o Senhor dele dizendo naquele monte, orem por mim, orem, porque o tentador está vindo, porque o traidor se aproxima. Pedro já está vivendo emoções muito fortes do lado do Senhor humano frágil dele. E agora, como desfecho, o Malco põe a mão no Senhor dele, partiu para cima. Sorte do Senhor Jesus ser Pedro. Se fosse eu, matava todos até tirar a minha vida, mas tirava uns 10 comigo, isso eu te garanto. Eu ia não sei aonde, mas levava 10. Imagina. Pedro até que foi obediente, porque o Senhor falou, Pedro, nada disso. Agora leia o 53, o lado humano. Pode rir, mas é fato. A gente sabe. É por isso que a gente está rindo, a gente sabe. O Senhor ia dizer não, ia dizer, agora o Senhor não entende nada disso, deixa comigo. O Senhor é bonzinho demais. Deixa que eu sou libanês, eu sei resolver isso aí. Está no sangue, vai lá. Versículo 53. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? 12 legiões, não vamos entrar em matemática humana. Se um anjo mata 186 mil numa noite, então o mundo inteiro está dominado. O Senhor não falou, Pedro,
Você não sabia que eu levanto a minha mão assim e se o mundo inteiro cai ao meu pé agora? Não! O Senhor não se introduz como Deus. Ele se introduz como ser humano. Pedro, você não sabia que eu poderia orar agora, meu Pai ia me atender? Ser humano. E ensinando os discípulos. Na hora da dor, dobrem o joelho perante o Pai. E Ele manda legiões. Glória a Jesus, aleluia. Aplaude Ele, aplaude. Aleluia. Aplaude mesmo. Só que nós temos outra ternura. Outra ternura. Leia Lucas 22, desse quadro. Pedro cortou a orelha de Malco, desse soldado que foi o primeiro desavisado que se ofereceu a tocar no Senhor dele. Então em Lucas 22, 50 e 51, tem um gesto humano muito ternura. Não tem outro termo para dar aqui. Ternura do Senhor Jesus. Lucas capítulo 22, versículos 50 e 51. Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Que é Pedro, não é o Issam, porque o Issam tinha levado uns 10. Continua. Não, preciso registrar porque já estou com raiva. Mas Jesus acudiu. Eles só levaram ele porque não estava lá, aqueles infelizes filhos de Satanás. Mas Jesus acudiu. Filhos do Satanás. 51, vamos lá. 51. Mas Jesus acudiu dizendo: deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Quando Pedro corta a orelha, ela cai no chão e o Senhor Jesus pega e cola. Na lei dizia que nada mutilado podia entrar, se aproximar e tocar no tabernáculo. Não no templo de Salomão, esse lixo, casa dos demônios que arrastava judeu para o inferno e agora arrasta muito crente. Não, estamos falando do tabernáculo, aquela coisa genuína que Moisés fez. Então, quando a pessoa era mutilada, ela não podia. Então, em figura, porque tenta lembrar que o Senhor não tinha morrido na cruz. Não se conhecia outra salvação além do tabernáculo de Moisés. O templo não, porque o próprio Senhor tinha dito: esse não salva, derruba ele para eu fazer minha obra. Mas ele tinha falado: o templo de Salomão não vai sobrar pedra sobre pedra, garanto. Tabernáculo. Então, na mente humana de Malco e dos ali soldados, cortou a orelha, esse cara não tem mais nem como querer ser de Deus. E o Senhor vai lá e devolve a orelha dele. Deu para entender? Você pode entrar na presença de Deus tudo de novo. E para nós foi feito o mesmo apelo. Em Hebreus 10, 19 a 23, ele fez o apelo para Malco, para os discípulos, porque marcou eles, e para nós, dizendo: eu devolvo você para dentro da presença de Deus. Ah, mas pastor, sem orelha, então é o pecador, é o que não pode se aproximar. O Senhor diz: mas eu posso curar, posso limpar e devolvo para a presença Aleluia, de Deus. Jesus. E ele pode orar tudo outra vez. Hebreus 10, 19 a 23. Hebreus capítulo 10, de 19 a 23. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Você não vai aplaudir ele não? Aleluia. Vai aplaudir direito aí na sua casa. Malco, você pode voltar na presença de Deus. Está aqui a orelha de volta. Para nós é o mesmo. Deus está fazendo o mesmo convite. Para terminar em João 15, que já lemos, mas faltou o versículo 16. Terminamos aqui. O Senhor falou para os discípulos: vocês discípulos, assim como eu em corpo humano atravessei tudo, como ser humano limitado em fraquezas, doenças, ataques de demônios, de pecado, consegui vencer. Com esse poder eu estou falando para vocês discípulos, para você casa firme, para você que não importa o nome da tua igreja, porque muito antes de olhar Deus, olhar a placa de igreja, Ele olha para o coração de cada um. Você não precisa mudar de igreja nem vir para cá, nós não abortamos filho de outros. Você vai ser uma grande bênção onde já está.
Mas Deus está falando para você, para mim, para esse povo aqui. Ele está dizendo assim: em corpo humano rodeados de fraquezas, vocês vão arrebentar o diabo no território dele. Glória a Jesus. Vão saquear ele, vão tirar as almas, vão levar para o céu, vão receber recursos materiais, vão arrebentar, vão triunfar. Em corpo humano, foi o que o Senhor falou para os discípulos. Termina aqui, última referência. João capítulo 15, versículo 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Aplaude, ele aplaude. Naquela fraqueza que meu Senhor fez tudo e recebeu tudo. Na sequência dele vem os apóstolos. E na consequência vem eu. Vem você. Quantos querem caminhar de mãos dadas com esse Jesus Cristo? Lado humano de Jesus Cristo. Apaga todas as luzes, põe a mão no teu coração. Diga comigo: Senhor Jesus, tua palavra de hoje me constrange. Faço questão de pedir perdão ao Senhor. Se alguma vez duvidei do tamanho do teu amor pela minha vida, peço perdão se tenho sido frio no nosso relacionamento, se duvidei do Senhor, do teu cuidado para comigo. Peço perdão se duvidei das promessas. Perdão se duvidei da tua palavra na minha vida. Presta muita atenção na frase que vai dizer agora, em nome de Jesus. Diga: peço perdão se me deixei levar pela correnteza das notícias de política, ou de pessoas que se dizem crentes, que tentam contra a minha vida. Eu peço perdão ao Senhor se entreguei meu coração para eles e tirei o meu coração da tua mão. Peço perdão ao amado Espírito Santo por todas as vezes que me esperou no canto da oração e eu não estive lá, quando dei prioridade a tantas outras coisas. Mas hoje eu estou de volta. Pai Celestial, Paizinho querido, eu vou procurar no mundo inteiro e não vou poder achar um Pai tão bom como o Senhor. Obrigado por cuidar de mim, nunca desistir de mim. Agora fecha o punho da tua mão na mão do Senhor Jesus. Diga: eu e meu Senhor Jesus, meu melhor amigo, de mãos dadas, eu não tenho medo de mais nada. E eu vou dar a volta por cima. Eu e meu Senhor Jesus que me entende. Eu não sou uma pessoa doente. Eu não tenho fraqueza de alma. Eu não sou vulnerável. Porque o meu Senhor Jesus já me deu a sua mão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. 4 minutos para orar, queridos. 4 minutos mais importantes da sua vida até aqui. Mais importantes deste culto até aqui. São os 4 minutos que você vai falar com o Pai Celestial. Deixa o mundo inteiro lá fora agora. São os 4 minutos que você vai falar com teu Senhor Jesus, teu melhor amigo. Teu Senhor lado humano que está dizendo: eu te entendo, estou aqui. Você não está só. Nós vamos dar a volta por cima. Diga para Ele o quanto você o ama. Pede perdão pelos pecados que estão afastando você dele. Pede perdão pela ausência. Mas também peça para Ele cuidar de você. Peça para Ele te ajudar.
Peça para Ele pela tua família. Peça para Ele poder de avivamento. Peça para Ele um poder jamais visto. Fala para Ele, me dá um poder que no mundo nunca viu, para que eu mostre o Senhor para o mundo inteiro. Oh, Espírito Santo, flua nesse ambiente. Mais uma vez eu volto a me lembrar a mim mesmo publicamente do dia que eu perguntei ao Senhor qual é o lugar mais rico da terra. Amado Espírito Santo, o Senhor me respondeu naquele dia: filho, o lugar mais rico da terra é sempre o lugar onde tiver um povo se relacionando com o Pai Celestial com sinceridade de coração. Oh Espírito querido, eu te louvo por esse privilégio, porque um desses lugares está aqui, está nas casas agora, está em automóveis, encostando, estacionando, com gente dobrando o joelho perante ti. O Senhor aqui tem um ambiente de sinceridade. O Senhor tem filhos agora abrindo o coração, rasgando corações, confessando o pecado, pedindo ajuda. Flua Espírito querido, flua. Flua Espírito do Senhor, flua. Abraça o teu povo, abraça a tua igreja. Cura as enfermidades. Libera o mover. Libera a tua glória. Restaura os corações deles em ti. Restaura a confiança em ti. Tira deles a política, meu Pai. Tira a idolatria da política, de achar que sua vida só vai andar por causa de política. E estabelece o Senhor Jesus que está de mão dada com eles. Cura eles das notícias do mundo que estão mentindo, enganando eles. E mostra para eles o quanto o Senhor os ama, o quanto o Senhor está perto. Santo, 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 Santo. Canta isso, igreja, canta. Espírito do vivo Deus, Ele está fluindo aqui. manifesta o teu poder, revela. Ele está fluindo. O peso da tua glória. Ele está abraçando a igreja. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória me cobrir, flua o rio de vida aqui, que a verdade do teu reino reine em mim. Vem com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória aqui. Canta isso, casa do Senhor, canta. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória me cobrir, flua o rio de vida aqui, que a verdade do teu reino reine em mim. Vem com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória aqui.
Vem com o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória aqui. Que o amor de Deus Pai, as santas consolações do Espírito Santo, a graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com os amados, com todo o povo que ama a Cristo na terra de hoje para todos sempre. Amém e amém. Estamos liberados em nome de Jesus. Vai em paz para a tua casa.